Boa noite. Governo do Amazonas anuncia a indenização às famílias dos presos mortos em rebelião e negocia a transferência de chefes das facções para presídios federais. E veja também nessa edição. Prefeito do Rio de Janeiro quer guarda municipal combatendo o crime nas ruas e abre debate sobre a participação dos municípios na segurança pública. Preocupação com a segurança, acho que é uma constante. Estudo mostra o quanto se perde de emprego com a adoção de novas tecnologias. Campanha do Ministério dos Transportes diz que gente boa também mata no trânsito. Depois de Donald Trump e de João Dória, outras personalidades se animam para entrar na política. Onde é possível conseguir empréstimo bancário de R$300 mil no mesmo dia? Meses antes da posse, Donald Trump faz ataques à Coreia do Norte e promete barrar os projetos nucleares de Kim Jong-un. Criança de apenas 2 anos salva o irmão gêmeo preso embaixo de cômoda. E na bancada eu recebo o empresário Emerson Capaz e o advogado criminalista Roberto Delmanto Júnior. Faça suas perguntas aos nossos comentaristas por meio do Twitter e do Facebook do Jornal da Cultura. Os novos prefeitos estudam formas de aumentar a participação dos municípios na segurança pública. Entre as ações propostas estão desde a ocupação de áreas degradadas até a mudança de atribuição da Guarda Municipal. Um problema que não sai da cabeça do brasileiro. Preocupação com a segurança, acho que é uma constante. Porque a segurança, ela afeta realmente, assim, o dia a dia, né? Traz medo. No Recife, a preocupação é com a violência que vem do abandono do espaço público. Eu prefiro, para ser sincero, mais ficar em casa, porque é precária a segurança. A segurança pública é atribuição do Estado, mas os municípios também têm responsabilidades, entre elas a conservação de lugares públicos, porque locais abandonados muitas vezes acabam sendo ocupados por criminosos. Lugares com mato alto, falta de limpeza e de iluminação se tornam áreas de risco. O município é responsável pela manutenção dos espaços públicos, pelo equipamento dos espaços públicos, né? E também por gerar políticas que atraiam pessoas para esse espaço público. Zelar e proteger o patrimônio público é a principal atribuição das guardas civis metropolitanas. Em São Paulo, são 6.000 guardas que andam armados, mas só usam as armas em situações extremas, como um flagrante. No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella, do PRB, quer que a Guarda Municipal seja treinada para atuar em vigilância ostensiva e no policiamento das ruas. Os guardas combateriam, por exemplo, o roubo de cargas e de veículos. A Constituição determina que a preservação da ordem pública é atribuição das polícias federal, rodoviária, ferroviária, civil, militar e do Corpo de Bombeiros. E especifica ainda que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Por isso, a proposta do prefeito do Rio é considerada inconstitucional por alguns juristas. José Vicente, especialista em segurança, também critica a proposta. Eu acho que o município deveria, cada prefeito, criar um conselho municipal de segurança pública, atraindo o pessoal da Polícia Civil, militar, um juiz da infância e da juventude, outras entidades, uma associação comercial, por exemplo, entidades sociais, e aí começar a diagnosticar e identificar os problemas de segurança. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite. Delmanto, a gente tem 5.570 municípios no país. Se essa proposta do Rio de Janeiro vingar, a gente poderia, em tese, ter 5.570 guardas municipais atuando como polícia. É uma boa ideia ou, isso ajudaria no combate à violência ou prejudica? Olha, antes de mais nada, nós temos uma questão constitucional, Ricardo, que o artigo 144, como muito bem disse a reportagem da Constituição, estabelece que os municípios não podem exercer essa função de segurança pública nas ruas, né? Muito menos de investigação criminal ou de polícia ostensiva, mas proteger o patrimônio, os lugares públicos da prefeitura, os serviços da prefeitura. Porém, evidentemente que se a Guarda Municipal cuidar, por exemplo, da utilização de praças, se o município cuidar da iluminação, das favelas, de acesso às favelas, porque o urbanismo está intimamente ligado com violência.
A questão urbanística é fundamental para o controle da violência. Portanto, precisaria ter uma mudança na Constituição, primeira questão, para o Crivella poder vigorar com essa ideia dele, precisa mudar a Constituição, precisa de uma emenda constitucional. E, em havendo emenda constitucional, eu, pessoalmente, não sou contrário a que as polícias, guardas civis municipais, possam ter alguma atribuição além dessas hoje de zelar pelo patrimônio público. Mas nem zelam pelo patrimônio público da prefeitura, quanto mais zelar ostensivamente pela segurança pública, competindo com outras polícias. Portanto, o apetite é grande, mas o estômago é pequeno, ou ao contrário, o apetite é pequeno, o estômago é muito grande. Eu não sei qual dos dois aí dar resposta a esta ambição, que me parece mais um ato populista do que um ato efetivo. Agora, esquecendo um pouquinho, Ricardo, a questão do que o Crivella está colocado na matéria, tem uma coisa que é muito interessante, que é a questão que o Roberto levantou aqui, assim, a presença da Guarda Municipal na cidade é muito importante. Assim, ela estar presente em patrimônios públicos, em praças, em locais, vai inibir, de alguma forma, qualquer delito que você possa ter. E ela vai, de uma forma ou de outra, ajudar na questão da segurança. A colocação feita aqui de um Conselho Municipal de Segurança Pública é muito interessante. Você pode aproveitar esse conselho, além de proteger os patrimônios, usar esse pessoal da Guarda Municipal para que as pessoas se sintam bem com a presença de gente da Guarda, mesmo que seja municipal, e no futuro, mudança constitucional que permita que você possa atuar mais fortemente. Porque essa questão da violência urbana, ela é trágica em todas as cidades em que você vivencia hoje. O problema de segurança, com a crise, vai com certeza se agravar. Se a Guarda Municipal puder ajudar nesse sentido, vai ser ótimo. Eu acho que quer dizer, esqueça a questão populista um pouco que o Crivella usou, mas usar mais a Guarda Municipal é importantíssimo. O governo do Amazonas disse que vai indenizar as famílias dos presos mortos em rebelião e transferir os chefes de facções para presídios federais. Familiares das vítimas fazem plantão do lado de fora do Instituto Médico Legal de Manaus à espera da liberação dos corpos. Eu já vim aqui, eu não sei mais o que eu faço. Eu estou desesperada, me dá uma notícia, gente, aqui, ó. A gente fica sem saber se ele vem, se ele tá aí, se ele não tá. Ninguém informa a gente. Como o IML só tem capacidade para 20 corpos, um caminhão frigorífico chegou para armazenar os quase 40 corpos restantes. Foram mais de 17 horas de confronto no complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a rebelião foi provocada pela disputa de poder entre duas facções criminosas, o primeiro comando da capital de São Paulo e a família do norte do Amazonas. Em entrevista ao portal Estadão, o ministro da Justiça, que está em Manaus, disse que a maioria dos mortos não pertencia a nenhuma facção. Dos 56 mortos, mais da metade não tinham ligações nenhuma com nenhuma facção. Além do massacre, houve fuga de 184 detentos no Compage e em outro presídio, o Instituto Penal Antônio Trindade. Brian Bremer, o detento que usou as redes sociais para divulgar a fuga na mata, foi recapturado. Até agora, a polícia levou 54 fugitivos de volta à prisão. A Secretaria de Segurança do Estado transferiu 130 detentos das unidades amotinadas para uma cadeia que estava desativada. Os chefes de facções vão para presídios federais. Para tentar evitar novas rebeliões, a Polícia Militar passará a fazer a segurança e triagem de visitas nos presídios. O governo do Amazonas vai indenizar as famílias das vítimas e prestar auxílio no funeral. A Secretaria de Segurança do Estado já divulgou uma lista dos foragidos. Na tarde de domingo, o juiz titular da Vara de Execução Penal do Amazonas, Luiz Carlos Valois, entrou no Compage. Via Skype, ele contou como estava a situação. A superlotação, culpa da administração penitenciária, que tem que cuidar da manutenção dos estabelecimentos penais, construir estabelecimento penal, mas também o superencarceramento, culpa do judiciário, porque muitas pessoas podiam não estar presas. A gente está pagando para os presos se reunirem. Como é que pode um negócio desse? Isso é um absurdo. Delmanto, a Ju Lima está indignada aqui no Twitter, dizendo assim, como assim indenização às famílias dos detentos mortos? Agora, eles estavam sob custódia do Estado, não é isso? É claro, tem que ter a indenização. Eu gostaria, rapidamente, eu vou falar 5 tópicos sobre esse assunto, porque eu quero dar uma visão global do que acontece. Primeiro tópico, nós temos fatores criminógenos, como, primeiro, a questão social, desigualdade social. Segundo, a impunidade, é um fator criminógeno que gera crime. E o terceiro fator criminógeno, relevantíssimo, é a
punição ilegal. Quando nós temos prisões superlotadas, com quase hoje 800 mil presos, em situações desumanas, onde cabe 5, tem 30, com essas penitenciárias, e não é só lá em Manaus, não, é no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, todos os estados, Porto Alegre, no Espírito Santo, Minas Gerais, Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, todos os estados da Federação Brasileira tem superlotação carcerária, com rebeliões, gente sendo degolada, é um horror. Portanto, este excesso de presos no local onde cabe 5, tem 30, tem 40, em condições subhumanas, gerou o quê? A criação deste crime organizado, né, da baixa criminalidade, digamos assim, do tráfico de armas, do homicídio, dos roubos, que criaram uma organização com uma questão de sobrevivência, inclusive. E a ausência, Emerson, a ausência do Estado dentro do Estado. O Estado está ausente dentro das nossas penitenciárias. Criou-se essas facções criminosas, era Comando Vermelho, PCC, agora Família do Norte, não é? E elas... Agora estão conhecendo a Família do Norte, que ninguém sabia da Família do Norte e ela agora ficou famosa. E elas foram nutridas muito também por causa do celular. Quando não existia celular, nós não tínhamos isto. O celular, as redes sociais, que foram tão boas para os movimentos sociais, tudo tem um lado negativo. E aí criaram-se essas organizações criminosas. O problema nesse caso é ter o celular dentro do presídio. Vários, vários. De última geração. Ainda se fala em controle de celular em presídio há anos. É inacreditável. E mais, por exemplo, sem bloqueador, basta ter o bloqueador do celular. Mas nem isto a nossa incompetência supera. E mais, um terceiro, para ser bem rápido, que o Emerson tem que falar... Não se preocupe, esse assunto é seu, um assunto que você entende melhor do que ninguém. O aumento de prisões. Todo mundo saiu batendo palma e agora vamos ter punição com a prisão em segundo grau. Tribunal de Justiça julgou em segundo grau, acabou a impunidade. Tudo bem, ótimo, nós não podemos ter impunidade, mas eu digo, aonde vamos colocar mais essas pessoas presas? E outro assunto, presos provisórios, mais de 40% são presos provisórios e grande parte do pequeno tráfico, maconha, pequeno tráfico. Por último, antes do Ricardo ficar bravo comigo, a questão do secretário, Ricardo. O secretário Sérgio Fontes deu uma entrevista dizendo o seguinte: nós não entramos para evitar um segundo Carandiru. Eu fico estarrecido com isso. Por quê? Para a polícia entrar, ela tem que matar? A impressão que dá é aquela coisa, bandido bom é bandido morto. Tem gente aí, infelizmente, muita gente está comemorando menos 50 e tantos que morreram, que para a maioria da população, menos 50, porque custa caro manter preso. E o Estado deixou rolar solto. Esta é a verdade. Não entrei porque não pode entrar sem matar, senhor Sérgio Fontes. Quer dizer, é uma omissão completa. E o grande medo que o secretário, o ministro da Justiça, que busca evitar de qualquer forma, não tem o crime organizado, só alguns eram da facção aqui de São Paulo, não era, o crime organizado de baixo se contactar com o crime organizado de cima, do colarinho branco, das empreiteiras, dos políticos. Este é o medo da ligação, Emerson, do crime organizado de baixo com o crime organizado de cima. E isto põe em risco o Estado democrático de direito. O maior risco do Brasil hoje é este. Delmanto, só para colocar um pouco mais de dados aí nessas coisas que você falou, eu levantei aqui, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, são 637 mil presos em presídios. Você tem um pouco mais aí... que é semiaberto. Semiaberto e aberto e prisão domiciliar. 244 mil são provisórios, né? Agora, o ministro Alexandre de Moraes, ele defendeu, Emerson, que presos de facções rivais não devem ser separados. Eles têm condições, segundo o ministro, de ficar no mesmo presídio. Na sua opinião, isso é temeroso porque poderia ensejar esse tipo de situação mais uma vez? Ou o Estado não pode ficar refém dessas facções? Não pode, na verdade não pode ficar refém e esse controle que está se tentando fazer das facções dentro dos presídios, ele já tinha que ter sido feito há muito tempo atrás. É como falou o Roberto, isso cresceu de uma forma tão perigosa. E o que é mais preocupante, eu queria salientar e referendar aqui, a hora que o crime organizado já está fazendo isso, obviamente que se você olhar a fundo nas eleições, eles estão elegendo pessoas para cargos públicos. O PCC, além de ter estatuto, ser muito mais organizado do que muitas entidades empresariais, coordena em prisões uma série de coisas, e eles estão se organizando na política. E foi muito bem lembrado, a hora que o crime organizado dentro das prisões se juntar ao crime organizado fora das prisões e coordenar politicamente todo esse status quo, aí nós vamos estar refém não só
no presídio, mas na sociedade como um todo. Isso é um perigo enorme. E eles estão tentando encobrir e dourar a pílula. Exatamente, mas isso é um Emerson. sintoma do que vem pela frente. E eu quero lembrar, Ricardo, que o crime de Campinas não tem nada a ver, mas é um outro crime. No início desse ano, são quase 2 chacinas em uma semana de início de ano, que é terrível também. E ela já tinha, a esposa que morreu, denunciado o marido 8 vezes para a justiça e não aconteceu nada. Não é uma semana, são 3 dias. 3 dias, é verdade. Nossos telespectadores, a Eliana Benedetti diz: presídios precários sem condições humanas e nem isso faz diminuir o crime. O crime compensa pela incompetência do judiciário. E a Irene pergunta quem vai pagar por essa indenização. É o Estado, né? Somos todos nós. É o Estado. Agora, eu gostaria de registrar também o desastre que foi no final de dezembro, dia 19 de dezembro, Michel Temer baixou uma medida provisória, pegando o fundo penitenciário, que é o dinheiro para reformar cadeias, para melhorar esse sistema, separando 30% desse fundo penitenciário para a segurança pública, tirando o fundo penitenciário e diminuindo a arrecadação do fundo penitenciário. Agora, em dezembro. E hoje veio essa notícia. Parte da Loteria Federal vai para o fundo penitenciário, ele diminuiu de 3% para 2,1% agora em dezembro passado. A seguir, pesquisa mostra que tecnologia vai causar mais desemprego do que abrir vagas no Brasil. E um tremor de terra assusta moradores do Maranhão e do Piauí. A rapidez com que a tecnologia avança causa impacto nos empregos, principalmente dos trabalhadores menos escolarizados. Ao mesmo tempo, a tecnologia tem criado um mercado de trabalho que cresce e carece de pessoal qualificado. Robôs na indústria, metrô sem condutor, ônibus sem motorista, entregas a domicílio sem mensageiro. A cada dia, mais funções feitas por pessoas são substituídas por máquinas. Um levantamento feito no Brasil e em outros 14 países que juntos representam 65% da força mundial de trabalho, revelou qual será o impacto da tecnologia nos empregos nos próximos 5 anos. A pesquisa chamada O Futuro do Trabalhador, divulgada pelo Fórum Econômico Mundial, revelou que neste período 7,1 milhões de empregos serão extintos. Porém, 2 milhões de vagas serão abertas. Existe a geração de emprego naquelas funções e atividades mais densas em conhecimento por conta da inovação tecnológica, e existe a eliminação de postos de trabalho naquelas que são atividades mais simples, mais rotineiras e mais braçais. Há 1 ano e meio, Sávio e um amigo criaram um aplicativo para gerenciar o fluxo de caixa de pequenos varejistas. O negócio cresceu rápido. Já são 19 funcionários e ainda há vagas por falta de mão de obra qualificada. Os principais problemas que a gente tem no Brasil é a questão da mão de obra para a tecnologia, principalmente na área de desenvolvimento. O professor lembra que está na escolaridade dos trabalhadores o futuro dos seus empregos. As pessoas devem o tempo todo se preocupar em estar na escola, tendo terminado seus cursos regulares, procurar cursos de aperfeiçoamento e assim por diante para permanecer em condição de competir por vagas no mercado de trabalho. Emerson, esse estudo do Fórum Econômico Mundial está mostrando um saldo negativo aí de empregos que vão deixar de existir de 5 milhões. Até agora o modelo de desenvolvimento dizia assim: se a gente aumentar a produtividade, e a tecnologia pode fazer isso, nós vamos criar empregos na outra ponta, mas a conta não está fechando. É possível equalizar essa situação, na sua opinião? É possível, mas vai depender da educação. Vai depender de uma preparação muito maior da sociedade brasileira, das escolas em geral, de você ter pessoas mais escolarizadas e que se preparem para o avanço tecnológico, porque inevitavelmente o avanço tecnológico virá. Ele virá, você não conseguirá segurar esse avanço tecnológico e você poderá, como agora o próprio rapaz na matéria tinha um aplicativo e não tem gente. Ele queria contratar pessoas porque ele bolou um aplicativo que funciona e está com demanda e não tem mercado. Não tem gente querendo trabalhar porque não está preparada para trabalhar na empresa dele. Então, estes empregos surgirão, mas nós temos que estar, por exemplo, ensino técnico. Ensino técnico é uma revolução no ensino hoje que, na minha opinião, prepara as pessoas que, eventualmente não tendo condições de cursar a faculdade inteira, mas tendo ensino técnico, elas vão para uma possibilidade de um emprego tecnológico, como esses que surgirão lá na frente. Agora, nós temos que nos preparar para isso, não vai cair do céu. Isso é uma dificuldade muito grande. Outro dia eu estava vendo um filme de um Uber em Dubai,
que você entra no carro do Uber lá, deve ser verdadeiro, porque mostrou realmente o filme. O carro funciona sozinho, a pessoa entra, não tem motorista, no vidro aparece um mapa, você clica no vidro aonde você vai, o carro sai sozinho, como a cidade lá em Dubai é muito bem organizada, e te deixa no lugar. Quer dizer, nem o motorista tem nada e nem você precisa falar nada. Você clica e o carro vai embora sozinho. Isto acontecerá inevitavelmente. Agora, a gente está no ranking, né, o Brasil, da inovação, lá pela posição de número 69. No ranking da produtividade, na posição de número 81, rankings esses globais. Por que a gente não consegue mudar isso? Você já deu uma pista aí, é a educação? Educação, sem dúvida. E educação preparatória para essa questão da tecnologia. Eu fui secretário de Estado e nós desenvolvemos aqui o ensino técnico em São Paulo, quando o governador Mário Covas era, no seu primeiro mandato, o ensino técnico quase foi fechado em São Paulo por causa da crise. E nós batalhamos muito para que isso não acontecesse. Hoje a maior revolução são as ETECs, FATECs, faculdades de tecnologia no estado inteiro, copiadas até pelo governo federal. O Alexandre Franzini pergunta o seguinte: estamos vivendo a nova revolução industrial, está sendo chamado de 4.0, Delmanto. Eu digo que Steve Jobs trouxe uma revolução, entre outros, né? Verdade. Bill Gates, Steve Jobs. E até outro dia eu vi, Emerson, que hoje você põe um negócio no ouvido aqui, conecta o celular e você conversa em outras línguas. A tradução é simultânea, você fala e outro. Não vai precisar nem mais tradutor, professor de línguas. E basta ir nos estacionamentos shopping center, que hoje nós já pagamos nos caixas, não é? Não precisa mais de mão de obra. Portanto, há uma modificação desta mão de obra que, sem dúvidas, deverá ser qualificada. Marcelo Percival pergunta: o avanço tecnológico deveria diminuir as horas de trabalho, mas o negócio é aumentar o lucro e não a qualidade de vida. É bom para as empresas, mas é bom para o trabalhador? Na verdade, diminuir as horas de trabalho, você vê esse negocinho aqui, ó, não diminui a hora de trabalho de ninguém. Você trabalha 24 horas com o dia inteiro com o hilo ligado, o tempo inteiro na internet, na conexão e tudo. Não consegue reduzir. Nós trabalhamos hoje muito mais do que antigamente por causa da tecnologia, muito mais. Meninos de 12 e 13 anos já podem ser vacinados na rede pública contra o HPV. A ideia é ampliar a cobertura até atingir a faixa etária de 9 a 13 anos em 2020. A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar 3.600.000 meninos até o fim deste ano. Até então, a vacina era oferecida apenas para meninas de 9 a 13 anos. O objetivo da ampliação é combater a circulação do vírus HPV. Ele pode causar câncer de colo de útero nas mulheres e nos órgãos genitais e na boca nos homens. A vacina deve ser tomada em 2 doses no intervalo de 6 meses. Um tremor de terra assustou moradores do Maranhão hoje cedo. Em São Luís, as pessoas tiveram que sair às pressas de vários prédios. O epicentro do abalo de 4,6 graus na escala Richter foi entre as cidades de Belágua e Várzea Grande. O tremor também foi sentido no Piauí. Em Teresina, prédios também foram desocupados. Não há registro de vítimas. 7 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num acidente com um ônibus de turismo em Campo Mourão, na região centro-oeste do Paraná. A polícia rodoviária disse que o motorista estava a mais de 100 km por hora, mais que o dobro do limite no trecho. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Uma campanha do Ministério dos Transportes está gerando críticas na internet. Chamada de Gente Boa Também Mata, a peça publicitária mostra pessoas que resgatam animais na rua, fazem trabalhos voluntários, plantam árvores. O texto diz que elas provocam mortes quando atendem ao celular ao volante. O Ministério dos Transportes disse que houve uma interpretação negativa e que estuda o que fazer para reforçar a mensagem pela segurança no trânsito. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar que suspende o bloqueio de 192 milhões de reais do Estado do Rio de Janeiro. O valor cobriria uma dívida do Estado com o Banco do Brasil. A ministra disse que o STF deve adotar medidas cautelares para evitar a interrupção de políticas públicas ou a prestação de serviços
essenciais à coletividade. Neumann, esse assunto é bastante complicado, porque de um lado precisa garantir alguns serviços públicos e até o pagamento de salários e os benefícios de servidores aposentados, e de outro tem que honrar uma dívida no Estado. Juridicamente, como é que fica? Porque tem outros estados que também estão nesse problema e que estão tendo que destinar dinheiro para pagamento de dívida. Eu digo que nós estamos vivendo uma juriscracia, né? Uma democracia dos jurisconsultos, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque é uma relação entre o Banco do Brasil, o Banco Público, e um Estado, um ente federado, com dívidas garantidas através desses recursos que estavam bloqueados. Vem o Supremo Tribunal Federal, a pedido do Rio de Janeiro, e desbloqueia isto, como se desbloquear uma hipoteca sob uma alegação de um estado de necessidade. É porque estamos chegando no tal do shutdown. Vai desligar tudo. E é o caos social. Portanto, eu aqui, apesar desse ativismo do Supremo Tribunal Federal, mas aqui houve o bom senso da ministra Carmen Lúcia, porque depois o Estado do Rio de Janeiro vai ter que arranjar outros bens, outros prédios públicos para garantir esses 192 milhões. Porque se você faz o shutdown, Emerson, a coisa fica muito complicada, né? Mas, ao mesmo tempo, um bloqueio agora de recursos do Rio de Janeiro, nesse momento, você pegar mais 190 milhões de gente... Para o Banco do Brasil. Para o Banco do Brasil. Que teve lucro. Que teve lucro. E pessoas que não recebem, desde novembro, o salário no Rio de Janeiro, que está num absurdo caos total lá, porque funcionário público no Rio de Janeiro é 80% da população. Aí você pega esse recurso e manda para o Banco do Brasil também. É uma situação difícil. Agiu certa, ministra. Agora, como é que ela vai fazer com essa questão dos estados? Porque a União tentou meio que organizar esse negócio, não passou no Congresso Nacional e agora estão os estados aí na penúria e a dívida tendo que ser honrada. Como é que vai ficar? É o chamado estado de necessidade no direito, né? As pessoas estão passando fome, não é? E, infelizmente, chegou-se essa situação, esse estado de coisas, e entre o desligamento geral com pessoas passando fome e garantias de dívida, o judiciário tem optado pela manutenção de vidas, pela manutenção de serviços básicos. É tudo lamentável, mas infelizmente chegamos ao fundo do poço. E olha, Ricardo, vamos lembrar aqui que tem estados que estão muito bem. Espírito Santo é um exemplo, pagou tudo em dia, 13º em ordem. O governador Paulo Artung aqui, quero fazer um elogio público a ele, absolutamente regular. E alguns estados, como Minas Gerais, que decretou a sua autofalência, manda helicóptero buscar o filho do governador. Uma vergonha esse Então, do Pimentel. Então, o que acontece? Qual é o critério que nós vamos usar? Tem uma crise nos estados, tem uma crise do poder público, da falta de vergonha na cara de alguns governadores. É inacreditável. Inacreditável. 2016 foi marcado pela vitória de candidatos fora dos padrões tradicionais na política. E isso já anima outros nomes a enfrentarem as urnas. Se existe um reality show que podemos chamar de pé quente, é O Aprendiz. Nos Estados Unidos, a franquia foi comandada pelo magnata e presidente eleito Donald Trump. Bradford, you're fired. O jornalista e empresário João Dória Jr. tinha um programa de entrevistas na TV e também comandou por uma temporada o reality show. O titular do programa no Brasil foi o empresário Roberto Justus, que agora discute sair candidato. O Jornal da Cultura apurou que Justus vem sendo sondado pelo PMDB, partido do presidente Michel Temer, para disputar a eleição de 2018. Nos últimos anos, muitos apresentadores políticos se deram bem nas urnas. Celso Russomano, do PRB, foi o deputado federal mais votado em São Paulo. Pelo mesmo partido, Wagner Montes se elegeu deputado estadual no Rio de Janeiro. Outros famosos, como Tiririca, também conquistaram vitórias eleitorais. E não é só no Brasil. O astro Arnold Schwarzenegger governou o estado da Califórnia por 8 anos. Por coincidência, Schwarzenegger será o apresentador de O Aprendiz a partir deste ano. Os políticos que se dizem mais empresários ou mais apolíticos ou não políticos precisam assumir que de fato são, porque isso é ruim para a democracia. Isso é contraditório e essa contraditoriedade ela é negativa. Nós temos que ter clareza. Quer dizer, é preciso entender que para assumir o poder executivo é preciso sim ser político. Desde a redemocratização do país, pessoas de fora do mundo da política se aventuram em disputas eleitorais. No ano passado, a novidade é que muitas delas marcaram a sua presença na disputa com um discurso de negação da política. O gestor deu lugar ao político. O termo gestor foi usado não só aqui em São Paulo, mas em vários municípios, principalmente por novatos nas eleições. Há uma tendência de que você tem um foco fora dos políticos, procurando em outros poderes quem possa representar a ansiedade da população brasileira. Mas só o discurso não é garantia de vitória. Na verdade, eu acho que isso é uma grande estratégia política. Não tem como não ser político nos dias atuais, né? Fica impossível isso hoje.
Bom, como a gente viu aí, uma vez eleito, Emerson, ele vai ter que fazer política. E aí, não ter experiência nesse campo, ajuda ou atrapalha? Eu acho que tem uma confusão enorme nesse processo. Eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso, porque eu fico louco de ver, por exemplo, pessoas dizendo eu vou entrar para a política, mas eu não vou fazer política, hein? Eu não vou, eu vou fazer uma gestão. Não, você vai gerenciar, você vai usar a sua experiência empreendedora em prol da política. É diferente você falar, não, eu vou entrar para a política e vou ter a visão empreendedora dentro da política. É ótimo, isso é bom que aconteça cada vez mais. Agora, você renegar a política é ruim para a política como um todo. Isso não é bom porque as pessoas vão falar, então, eu não quero mais me filiar a nenhum partido, eu não quero trilhar o caminho partidário e político, eu não quero fortalecer um partido político, porque basta eu ser empresário. Aí eu vou da empresa para o governo, acabou. Você já fez isso, né? Você tem essa experiência. O que é diferente na administração pública da administração privada e quais são as suas... É exatamente a visão empreendedora. Hoje, a visão empreendedora, a governança, por exemplo, que você tem na iniciativa privada, ela é fundamental no público hoje. É a governança privada administrando e gerenciando a questão pública. Agora, em nenhum momento, e eu aprendi isso no governo, você pode renegar e dizer que você não faz política. Você faz política o tempo todo. Quanto mais política bem feita, com P maiúsculo, você fizer, melhor para a política. É melhor que você faça isso e eu aprendi a levar a iniciativa privada para dentro do governo e quando saí do governo, voltei para a iniciativa privada, trouxe a experiência política para a iniciativa privada também. Você aprende a gerenciar os dois mundos. Isso é muito importante. Nós não podemos renegar a política. Uma pessoa falou agora na entrevista muito bem. Essa é uma estratégia política, quem está fazendo isso. Olha só, Rogério Rizzo diz o seguinte, devemos ficar de olho nos empresários políticos. Se não legislarem em causa própria, será ótimo. Os políticos tradicionais já deram o que tinham que dar. E o Emilson Nunes Costa disse, para o povão, a experiência política já é sinônimo de observador dos vícios ruins da política. Ricardo, nada mais hipócrita. Não sou político, sou um outsider, mas eu peço o seu voto. Ora, a partir do momento que você pede o voto do eleitor, você é um político na mais absoluta sensatez do termo que se diz política. E mais, né? É a questão dos outsiders, porque são pessoas não contaminadas ainda, né? Pelos financiamentos de campanha, pelos velhos hábitos, mas eles se tornam políticos dos mais vorazes. Agora, chega de hipocrisia dizer que não é político, mas peço o seu voto. E o Dermival Silva lembra que é importante que os políticos não façam na vida pública o que fizeram na privada. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que irá conter os planos nucleares da Coreia do Norte. Donald Trump usou uma rede social para rebater o líder norte-coreano Kim Jong-un, que no último domingo disse que o país está perto de realizar testes de lançamentos de um míssil balístico intercontinental com capacidade de atingir os Estados Unidos. O presidente eleito disse que isso não vai acontecer. Trump aproveitou também para se queixar da falta de cooperação por parte da China. Disse que Pequim se beneficiou de seus laços econômicos com os Estados Unidos, mas não estaria disposta a usar sua influência para controlar os norte-coreanos. A China rebateu. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores afirmou que faz um duro trabalho contra os testes nucleares da Coreia do Norte, mas age com calma e diálogo. Delmanto, muita gente fala, essas bravatas do Trump são apenas bravatas. Na hora que ele sentar na cadeira, ele vai agir de maneira responsável. Dá para contar com esse bom senso de Donald Trump? Olha, nós temos instituições norte-americanas muito sólidas em termos de Congresso norte-americano, de judiciário norte-americano, dos movimentos sociais norte-americanos. E eu acredito que essas instituições irão brecar esses ímpetos de Donald Trump. Porém, o homem com esta importância e também com esta verborragia, digamos assim, com esses impulsos autoritários, é um perigo. Vamos aguardar, Ricardo, temos que aguardar. Ele já tinha declarado que era necessário investir em armas nucleares de última geração. Ele poderá levar o mundo a uma nova corrida armamentista? Eu acho que é um risco que nós corremos e não é pequeno. Ele tem declarado várias vezes essa questão de que ele alimenta muito a tese da questão armamentista, ele se contrapõe a algumas questões fortes, bélicas, por exemplo, agora brincando com a Coreia do Norte. Esse cara da Coreia do Norte não é um cara que se brinque muito. Ele está ridicularizando o cara no Twitter, quer dizer,
Mas a briga é com a China. Também. A briga, porque ele está se aliando ao Putin e ao cutucar a Coreia do Norte, que é protegida da China, ele está cutucando a China. Como também cutucou agora com aquele telefonema que ele deu para o Vietnã também, né? Não foi logo no começo. Taiwan. E não nos esqueçamos, desculpa, Ricardo, só um parêntese, não nos esqueçamos de que a indústria bélica nos Estados Unidos tem uma força política terrível. Em instantes, como conseguir um empréstimo milionário em apenas um dia. E o incêndio florestal destrói mais de 100 casas no Chile. Com a crise financeira, a concessão de empréstimos pelos bancos está cada vez mais seletiva. Mas para deixar a prisão, o prefeito de Osasco conseguiu financiar R$300 mil em pouco mais de 24 horas. Com um patrimônio declarado à Justiça Eleitoral de pouco mais de R$250 mil, Rogério Lins, do PTN, não teve muita dificuldade para conseguir um valor maior, R$300 mil emprestados, parcelados em 60 vezes. Só assim conseguiu pagar a fiança e trocar uma cela pela cadeira de prefeito de Osasco. Rogério e 13 vereadores da cidade são acusados de contratar funcionários fantasmas num esquema que custou R$21 milhões aos cofres públicos. Esse advogado, que analisa contratos fechados com instituições financeiras, explica a agilidade na concessão de um empréstimo tão alto. Imaginemos que nesta situação desse prefeito ele tenha um histórico bom perante esta instituição financeira que concedeu o crédito a ele. Então, necessariamente, não há um longo tempo para que esse empréstimo seja concedido. Ele pode ser de imediato. O empréstimo feito pelo prefeito de Osasco chama atenção porque, atualmente, os bancos estão dificultando o crédito. O financiamento está difícil, inclusive para bons pagadores. Gente que não tem o nome sujo e que paga todas as contas direitinho. São 22 milhões de brasileiros, como a Gabriela. Ela tem trabalho com carteira assinada, mas não conseguiu pegar R$4 mil emprestados com o banco. Na hora da aprovação foi negado, porque eu era estagiária e eles falaram que eu não conseguia comprovar renda suficiente para pegar esse crédito. O que explica essa restrição para bons pagadores é a pontuação baixa no banco, o chamado score. O que acontece com o score é que ele é uma conta que é feita para chegar na probabilidade de inadimplência. Quem faz isso são os birôs de crédito, levando em conta várias variáveis, como a idade, a profissão, a cidade onde ele mora, o bairro, enfim. Hoje, 39 milhões de consumidores não conseguem empréstimos, 17 milhões porque estão com o nome sujo e 112 milhões têm acesso ao crédito. Para a economista-chefe do SPC Brasil, o cadastro positivo, que deve ser implementado pelo governo federal, pode ajudar a retomada do crédito no país. É como se fosse um currículo positivo. E aí o banco consegue separar melhor o joio do trigo, quem é bom pagador e quem é mau pagador. E aí a concessão aumenta e as taxas de juros também caem. Belmonte, você tem nome sujo? Não. Você paga tudo direitinho? Você sabia que a Claro me colocou? A Claro me colocou, eu fiquei louco da vida e vou processar. Me colocaram. Não, mas peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Tinham linhas que não eram minhas, usando o meu nome, abriram linhas telefônicas, não sei aonde, que estado, uma porcaria de R$20, R$15. Vai pro SPC na hora. Me botou no SPC. Mas na hora. Então, tive. Você já teve nome... Não, mas já limpou. Já, rapidinho, né? Ah, não, então peraí. Liguei reclamando lá. Teu nome é limpo. Limpo. Você paga as contas direitinho, então? Pago. As tudo suas? Em dia, sem dúvida. Agora, você deve ter um score alto. Devo, sem dúvida. Você simulou esse empréstimo de 300 mil? Simulei. Hoje eu fui cruel, Emerson. Logo antes de vir para o Jornal da Cultura, eu fiquei sabendo dessa pauta, eu liguei para minha gerente de banco. E ela falou o seguinte, olha, me simula um empréstimo de 300 mil. Ela falou, olha, para você ter um empréstimo de 300 mil a 1,75% ao mês, você precisa ter 1,5 milhão na conta. Para você ter 1,5 milhão. 1,5 milhão cash ali que dá em garantia. Se você não tiver 1,5 milhão na conta, aí os juros poderão ser de 3% a 4%. Aí eu falei, quantas parcelas? Ah, você pode fazer em 60 parcelas. Eu falei, se eu tivesse 1,5 milhão na conta, como o Emerson e o Ricardo têm aqui, ó, 1,5 milhão na conta, e tivesse... O William, sem dúvida, também, viu? Se tivesse, seriam 60 prestações de R$ 8.200. Só que não pode passar 20% do que ganha, 20%. Portanto, ele teria que ganhar R$40 mil por mês para poder pagar 60 nenhum consignado com o salário de prefeito ele conseguiria fazer. Agora, se ele não tivesse 1,5 milhão cash, sai para
4% ao mês. Aí a parcela dos 60 meses dos 300 mil para o prefeito ficaria em 13.300. Ele precisaria ter uma renda mensal de mais de 60 mil reais para conseguir esse empréstimo. Portanto, a não ser que tenha conseguido fiadores, imóveis, mas é um mistério, né? Mais o uma salário, vergonha. o patrimônio dele é declarado ao TRE, menor que o de empréstimo. 253 Então, reais. como menor que do é? empréstimo. E tem que ser 20%, teria que ter pelo menos 1,5 milhão. Qual é o interesse do banco de oferecer um empréstimo como esse para uma pessoa com esse perfil? A minha grande dúvida nessa história toda é como é que o banco, qual foi o maniqueísmo que ele... Porque, obviamente, esse dinheiro é dele, de alguma forma, colocado de algum jeito, para voltar para ele, porque tem, obviamente, uma sacanagem aí no meio. Não é possível, nenhum banco, como está aqui a prova, nenhum banco daria dinheiro se ele de fato tivesse um patrimônio de 200 mil, pedisse 300 mil, em 3 dias liberaria para ele. Ele deve ter um patrimônio não declarado muito maior em nome de terceiros. Fiadores. Fiadores, gente que levou o dinheiro para lá, entrou, voltou, ele pegou, com isso fugiu. É mais uma sacanagem da política. E precisa ter muito cuidado hoje, os bancos, na questão do compliance, né? Então, precisa da onde vêm os recursos. Então, precisa ver quem certamente deve ter um fiador aí poupudo aí para poder fazer frente a esse empréstimo que reclama pelo menos 1,5 milhão de patrimônio. Rogério Lins, esclareça isso para a gente está aqui aberto para que você possa trazer todas as informações a respeito desse empréstimo. Nos últimos anos, mais brasileiros estão recorrendo à justiça para sacar o dinheiro do FGTS. O aumento nesse tipo de saque dobrou e se tornou comum em casos de morte de parentes e no pagamento de pensão alimentícia. A papelada guardada pela Inajara indica o caminho percorrido para recuperar o dinheiro do Fundo de Garantia da mãe, que morreu há 2 anos. Como a certidão do FGTS não indicava dependentes, a solução foi procurar um advogado. Me surpreendeu porque foi bem rápido. Eles emitiram, o advogado entrou e não demorou muito para eles emitirem o alvará. A decisão que autorizou Inajara a retirar o dinheiro cita uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que considera de competência do Judiciário a liberação dos valores do FGTS em decorrência de falecimento. Por lei, o fundo de garantia só pode ser sacado no caso de aposentadoria, demissão sem justa causa, se o trabalhador ou um dependente estiver com câncer, AIDS, doença em estágio terminal ou para a compra de um imóvel. Para outros casos, é preciso ir à justiça, e é comum tribunais autorizarem saques para tratamentos de doenças como hepatite e até para o pagamento de pensão alimentícia. E o que a justiça tem determinado? Olha, ele não paga pensão, já deve, 20 mil reais para aquele filho, e lá no saldo de fundo de garantia dele, ele tem lá 25, 30, 15, 10, qualquer valor. A mãe sabendo disso, ou o pai sabendo disso, ele pede para que, através do juiz, ele bloqueie esses valores e transfira para a conta do menor, e o menor possa, assim, ter o seu direito de alimentos religiosamente pago. O volume de saques em situações não previstas na lei aumentou quase 120%, de 1 bilhão e 900 milhões em 2010 para mais de 4 bilhões de reais no ano passado. Este ano, até setembro, o valor já passa de 3 bilhões e 700 milhões. Apesar do aumento, o volume de dinheiro retirado do Fundo de Garantia com autorização da Justiça representa apenas 4% do total de saques em um ano. Em quase 7 anos, a Justiça permitiu o uso de 26 bilhões de reais do fundo, quase o mesmo valor liberado pelo governo das contas inativas a partir do ano que vem. Em que medida essa retirada do fundo de garantia das contas inativas que o governo vai permitir pode impactar na retomada do crescimento? Eu acho que é positivo porque vai ajudar muita gente que tem um recurso parado, sem renda e rendendo muito pouco, quase nada. 3% é muito pouco. É muito pouco e vai ajudar a que você pague uma conta, um atrasado, tire seu nome do SPC, limpe e reative, eventualmente, até a retomada do crédito. Eu acho que isso é uma medida muito positiva do governo, entre outras que já estão sendo feitas, e que vai ajudar bastante essas pessoas que têm lá uma fortuna parada. Eu acho bom. Tem muita gente aqui, o Nando GDS, o Zezé Siqueira, perguntando qual foi o banco que concedeu o empréstimo para o prefeito de Osasco. Como se trata de uma transação privada, a gente não sabe, né? Agora, tem como pedir para saber? Cabe uma investigação nesse caso? Não, precisaria o Ministério Público aí abrir uma investigação para saber como foi feito isso, mas certamente deve ter um fiador, uma pessoa com posses devidamente declaradas, porque seria realmente muita inconsequência trilhar um outro caminho que não da estrita legalidade. E a produção do Jornal da Cultura perguntou ao prefeito de Osasco e não obteve nenhum tipo de resposta. A polícia da Turquia divulgou uma imagem do suspeito de matar 39 pessoas numa boate numa festa de Réveillon em Istambul.
As imagens foram feitas pelo próprio terrorista, mas não se sabe quando nem onde. Segundo a imprensa local, o suspeito foi identificado como Yak Masrapov, de 28 anos, que seria natural do Quirguistão. Nessas outras imagens, também divulgadas hoje, ele aparece entrando no terminal de ônibus na cidade de Konya, região de Anatólia. Hoje, mais 2 pessoas foram presas no aeroporto de Istambul por ligação com o atentado. Com isso, já são 14 suspeitos detidos. O ISIS reivindicou a autoria do massacre. O embaixador britânico na União Europeia renunciou hoje a apenas 3 meses do início das negociações formais da saída do Reino Unido do bloco, que ficou conhecida como Brexit. Evan Rogers não explicou os motivos da renúncia, mas a imprensa britânica disse que a relação dele com partidários do Brexit havia se deteriorado. A saída de Rogers pegou o governo da Premier Theresa May de surpresa e pode complicar o processo. Um incêndio florestal destruiu mais de 100 casas em Valparaíso, no Chile. 400 pessoas tiveram que deixar suas casas por causa do fogo, que se espalhou rapidamente com o vento forte. Elas estão abrigadas em ginásios e escolas da cidade. 19 pessoas foram hospitalizadas com ferimentos leves. O governo decretou alerta vermelho em várias regiões. O governo do Erdogan, na Turquia, Delmanto, ele enfrenta 3 conflitos. Um na Síria, outro com os curdos e uma afronta em relação ao próprio governo. O Erdogan, de alguma forma, está usando essa situação para avançar sobre a democracia turca? Hoje até falar-se em uma democracia turca, porque de democrata ele não tem nada, né? Foram milhares de pessoas presas, a verdade foi um golpe frustrado que criou um ditador. Na verdade, Erdogan hoje é um verdadeiro ditador. A Turquia vive um tempo obscuro e ainda agora com atentados terroristas também do ISIS, essa questão junto com a Rússia, daquele abate, daquele caça russo. Portanto, um dos epicentros hoje no mundo está a Turquia. E ela está próxima à Europa, a União Soviética está acima, o Oriente Médio logo abaixo e a Turquia fazendo Estrategicamente, ela é um centro nervoso bem no meio da Europa, ela é perigosíssima. E ela era encarada pela Europa como uma espécie de Islã um pouco mais soft, digamos assim, menos radical, mostrando que é possível ter uma administração democrática convivendo com o mundo muçulmano. Isso está em xeque nesse momento? É que são os otomanos. Está em xeque. Né? Eu acho que hoje está em xeque e o Erdogan está tentando usar realmente esse espaço para endurecer mais ainda a questão da política lá na Turquia. E a Rússia querendo abrir bases militares ali na Síria. Portanto, essa questão de Alepo, tudo tem questão de estabelecer bases militares rússias, alterando toda a geopolítica desse epicentro hoje mundial de tensões. Daqui a pouco, as imagens de um menino de 2 anos que salvou o irmão gêmeo. De 2 anos conseguiu resgatar sozinho o irmão gêmeo que ficou preso após uma cômoda cair em cima dele. Os 2 meninos estavam brincando de escalar as gavetas da cômoda, mas o móvel não aguentou o peso deles e tombou. Brown conseguiu escapar, mas seu irmão gêmeo Brock ficou preso embaixo da cômoda. Brown se levanta e tenta empurrar o móvel, mas não consegue. Em seguida, ele solta o fio da babá eletrônica que estava prendendo a cômoda. Depois sobe em cima do móvel e atravessa até o outro lado. Mexe de um lado e outro e nada. Brown volta para onde o irmão está preso e começa a empurrar o móvel e Brock consegue rolar para fora. O caso aconteceu em Utah, nos Estados Unidos. Os 2 passam bem. A mãe das crianças disse que só foi saber do acidente quando viu as imagens e depois decidiu fixar a cômoda na parede. Que coisa impressionante. Uau. Fato raro aqui no Jornal da Cultura, temos tempo para retomar alguns assuntos e o assunto do dia hoje foi o rescaldo, né? Tudo aquilo que foi consequência do massacre lá no Amazonas, né, Delmanto? A gente viu aí que essas facções elas estão dominando realmente os presídios. Agora, eu conversei hoje com a secretária de Direitos Humanos do Brasil, Flávia Piovesan, que era comentarista aqui do Jornal da Cultura antes de assumir o cargo.
Camargo, e ela disse o seguinte: existe uma política de encarceramento no Brasil, se prende demais. Nós estamos indo para o 3º lugar do mundo, vamos ficar apenas atrás da China e dos Estados Unidos se a gente continuar nesse ritmo. Nós estamos prendendo e prendendo mal? Antes de mais nada, nós temos que adequar essa questão ao tamanho do Brasil, são mais de 200 milhões de habitantes, e ao número de presos. Outros países encarceram mais. O problema primordial aqui é que nós encarceramos sem termos estrutura mínima para encarcerar. E aí nós criamos verdadeiros campos de concentração. São campos de concentração. A palavra é dura mesmo, mas são campos de concentração. E os juízes que prendem, e prendem demais, o Estado que executa a prisão, ou seja, ela é judicializada, os Estados são responsáveis pela instrumentalização da gestão da prisão, algumas com parcerias público-privadas, como lá de Manaus, e o juiz é que fiscaliza, o juiz da execução para dar, e o juiz que também condena e manda para a prisão. Portanto, o juiz manda e tem um muro. Este muro é o Estado que cuida lá dentro, sob supervisão do juiz também, do Ministério Público, da advocacia, e todos se sentem impotentes diante desta crise de proporções, assim, de uma vergonha mundial para o Brasil. E aí nós vivemos esta questão das prisões, né? Nós temos medidas para diminuir o número de prisões. Nós temos agora audiência de custódia, o sujeito é preso em flagrante, é levado perante o juiz e o juiz olha no olho do sujeito e avalia se ele vai ou não continuar preso. Nós temos as tornozeleiras eletrônicas, nós temos medidas alternativas. Nós precisamos, tem estado que não tem nem comprou tornozeleira eletrônica, né? Na Inglaterra, eles já têm um chip implantado, se implanta um chip com consentimento da pessoa. Recuperação de preso, nem falar que agora, existe. sempre se fala muito, é terrível, né? Já que você é empresário e trabalhou com esse tema, se fala muito, por exemplo, da privatização de alguns serviços públicos. Esse presídio lá no Amazonas, ele era privatizado. Ele era de uma empresa privada que cuidava... Humanizare é o nome da empresa. Humanizare. E, no entanto, acontece isso. E no relatório que foi feito pelo Ministério da Justiça, os peritos apontam como esse sendo um dos problemas existentes ali naquele presídio. Dá para privatizar todo e qualquer serviço? Não é, a questão não é ser privado ou é público. A questão não está aí. O privado pode funcionar muito bem, como em alguns estados funciona. Tem presídios que são privados, privatizados e funcionam bem. E este lá era privatizado e, na minha opinião, tinha um descontrole total em relação ao formato dele lá e o controle que as facções tinham lá dentro. Mas a segurança, apesar de ser privatizada, a questão de polícia interna é do Estado, continua do sempre, Estado. Sempre é do Estado. Isso é Você não bom pode lembrar. privatizar a polícia. Sempre é do Estado. É isso aí. Bom, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Jornal da Cultura, obrigado também aos nossos telespectadores. E para terminar, enquanto o Brasil discute ampliar a jornada de trabalho, a França criou uma lei que autoriza seus cidadãos a ignorar ligações e e-mails corporativos fora do expediente. A medida fala em respeito e equilíbrio entre a vida profissional e familiar. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do Jornal da Cultura. Anote aí, youtube.com.br/jornalismo TV Cultura. Uma boa noite e até amanhã.